Olá, eu sou Paulo André Cirino, criador do Portal na Blitz, o maior centro acadêmico de processo administrativo de trânsito. Neste workshop, eu vou te mostrar como funciona esse processo e como que através do direito de trânsito você pode fugir da caça predatória que acontece nos demais ramos do direito. Você pode até estar pensando que isso é bom demais para ser verdade, e talvez eu mesmo pensaria como você, se eu não estivesse visto e vivenciado a alegria e o sucesso de tantos alunos meus que, ao ingressarem neste mercado, conseguiram se destacar rapidamente. Afinal de contas, quantos advogados especializados em direito de trânsito você conhece aí na sua cidade? Isto é real e está acontecendo. O certo é que se você não tomar uma atitude rápida, você não vai conseguir sair da realidade que inúmeros e inúmeros advogados têm vivido no Brasil, que é a de praticamente trabalhar só para pagar as contas. E às vezes nem isso consegue. O mesmo caso de outros advogados, aqueles que trabalham em grandes escritórios, 8, 10, 12 horas por dia, viajam de comarca em comarca e no final do mês recebem mais ou menos R$1.000. Diante de tudo isso, eu te convido a mudar essa realidade. Como? Através do direito de trânsito. Antes disso, deixa eu me apresentar melhor para você. Meu nome é Paulo André Cirino, eu sou capixaba e com muita luta fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. Ou seja, nada foi fácil e muito provavelmente a sua história não deve ser muito diferente da minha. Antes de me formar, eu comecei a estudar para concursos e dentre algumas aprovações, em 2010 eu fui aprovado para o cargo de advogado do Detran. No começo da minha trajetória, eu tive muita dificuldade em virtude da ausência de material sobre o tema trânsito. Não era fácil achar teorias. E os materiais de estudos aprofundados para a prática administrativa e judicial eram praticamente inexistentes. Pois, como você deve saber, não é uma matéria facilmente encontrada nas faculdades. A necessidade fez com que eu tivesse que aprender a trabalhar sozinho. Afinal de contas, de uma hora para outra eu comecei a atuar literalmente em milhares de processos. A partir daí eu decidi estudar ainda mais, muito mesmo, e até pela necessidade as coisas começaram a acontecer. Minha atuação em tantos processos judiciais e um estudo constante me deram segurança e bagagem para atuar também na esfera administrativa, como membro de comissões e posteriormente na Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARI. Ao longo do tempo, eu escrevi diversos artigos, ministrei inúmeras aulas, gravei centenas de vídeos e publiquei livros. A partir de então, eu comecei a ser reconhecido como uma autoridade no trânsito, não só no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Já fui citado em artigos jurídicos, projeto de conclusão de curso e até em decisões judiciais. Hoje eu já tenho alunos em todas as regiões do país e, em virtude disso, tenho conseguido passar a minha mensagem de que, mesmo vindo do zero, você é capaz de mudar de vida e mudar a vida das pessoas que você ama. Acredite, não é fácil, mas é possível. E você, ainda acha que o direito de trânsito não é uma ótima oportunidade? Se você está entendendo o que eu estou falando, seja bem-vindo a esse mundo. A sua vida começa a mudar a partir de agora. Nesta primeira aula do workshop, eu vou te mostrar os 9 erros que você não pode cometer ao trabalhar com processo administrativo de trânsito. Esses erros eles foram catalogados por mim e ratificados pelos meus alunos, que ao longo do tempo viram a diferença que faz trabalhar ou não com um método eficaz, rápido, simples e aprovado. Então, anota aí para não errar. O 9º erro é contar história. Quando as pessoas geralmente começam a trabalhar com direito de trânsito, elas vêm com uma ideia bem errada. Às vezes de que não adianta recorrer, ou de que é tudo uma máfia, ou de que realmente só estão ali para cumprir tabela. Isso é um erro muito grande. E por isso, elas não querem saber o que colocar no processo de forma correta. Não sabem quais são os argumentos, não sabem quais são as legislações aplicáveis, onde está o erro, e muitas vezes tem um erro flagrante ali. E aí o que fazem? Simplesmente contam uma história. E falam mais ou menos assim: olha,
realmente eu cometi essa infração, mas o meu filho estava doente, estava com dor de barriga, eu tinha que sair correndo para um hospital, por isso eu passei naquele sinal vermelho, mas acredite em mim, isso não vai acontecer novamente. Você acredita que isso existe? Pode acreditar. Eu, como julgador da Jari, por muito tempo já vi muito disso. E aí você fica ali, você é um julgador, pega aquele processo na mão e fala, tá, a pessoa está alegando aqui que o filho estava com dor de barriga. E o que a legislação tem a ver com isso? Onde é que isso se enquadra como uma possibilidade de anulação de um auto de infração ou de um processo de multa em si? Não tem. Isso é um grande erro que as pessoas cometem. Eu não sei o número de petições que eu mesmo já vi cometendo esse erro. Ok, Paulo André, está errado. Então o que tem que fazer? Simples. Como toda boa argumentação jurídica, você tem que aliar dois fatores. E no processo de administrativo de trânsito é a mesma coisa. Você tem que, de um lado, verificar os fundamentos legais e, de outro lado, os fatos. Quando você junta esses dois, você pode aí chegar à nulidade, seja do auto de infração, seja do processo como um todo, processo de suspensão, do processo de cassação e por aí vai. Então, aproveitando que você está anotando tudo aí dessa aula, quando você for fazer a sua argumentação jurídica dentro do processo, você tem que prestar bem atenção no artigo 3º da Resolução 299 do CONTRAN. Paulo André, CONTRAN, resolução... Calma, não se estressa. Ainda nessa aula eu vou explicar para você direitinho o que são essas resoluções, por que elas são importantes e quais são. Não se estressa. Por enquanto só anota isso. Artigo 3º da Resolução 299 do CONTRAN. Ela vai acabar com esse erro que muitos cometem, que é o de contar a história. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então vamos agora para o erro número 8. O oitavo erro que a maioria das pessoas cometem quando acham que estão trabalhando com direito de trânsito é falar: o agente está mentindo. Exato. Olha só, eu também não sei quantas vezes eu já vi isso, até situações que caracterizam dano moral ao agente. Tá? As pessoas colocam nos processos coisas absurdas. Não vou dizer que às vezes pode não ser verdade, mas o fato é que se você coloca lá na sua petição, não foi assim que aconteceu, o agente está mentindo, isto é uma corrupção, o Estado é corrupto, isso primeiro não vai funcionar, segundo, isso não tem base legal para nada, terceiro, você pode estar buscando aí um dano moral para ser pago e dependendo da situação até crime está acontecendo também. Tudo isso eu já vi muito acontecendo. É o oitavo maior erro que tem nas petições. Você não deve fazer isso. Quando você for peticionar, você tem que lembrar que o ato administrativo, nesse caso, o auto de infração, ele tem uma característica muito peculiar e especial, que é chamado de atributo da presunção relativa de veracidade. Ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração, isso está previsto, está nas normas de direito administrativo. Se você for fazer um direito comparado com o direito constitucional também, você vai ver que a presunção relativa diz que presume-se que o que está escrito naquele papel é verdade e aconteceu de acordo com o previsto na lei. A administração ela já parte desse pressuposto. Então, o que cabe à outra parte? Ao infrator, aquele que está fazendo a defesa, cabe entender que o ônus da prova está com ele. E através dessa questão relativa e não absoluta, você vai poder argumentar juridicamente para mostrar que realmente não foi daquele jeito que aconteceu ou que, ainda que tenha sido daquele jeito, tem uma nulidade naquele processo e por isso ninguém pode ser punido. Mas jogar isso na responsabilidade do agente público sem nenhuma prova, isso é absolutamente errado e muitas pessoas fazem. Então, não cometa esse erro também. Lembre-se sempre da presunção relativa de legalidade e de veracidade. Sétimo erro mais cometido por aqueles que trabalham com direito de trânsito: falta de conhecimento sobre a legislação. Eu não sei se você sabe, mas aquele vade-mecum que você tem aí guardado ou que você até usa regularmente, você sabia que dentro dele tem o CTB? É isso mesmo, dentro dele tem o Código de Trânsito Brasileiro.
Eu sei que você provavelmente não sabe nem onde é que ele está, né? Porque, assim como eu, você não teve isso na faculdade. Mas acredite, está lá. E por que isso é tão importante, Paulo André? Isto é importante porque é a legislação primeira que você vai entender, que você vai conhecer para aplicar. Mas primeira não quer dizer exclusiva. Um grande erro que as pessoas cometem é achar que utilizando apenas o que está lá no CTB vai resolver alguma coisa e quase sempre não resolve. Então, agora talvez seja um dos pontos mais importantes para você, hein? Você precisa saber o mínimo. Não estou falando que é tudo, hein? O mínimo da legislação aplicada ao direito de trânsito. Então, anota o que eu vou te falar agora. Porque se você anotar isso que eu vou te falar, dá uma olhadinha, só com isso você já vai ser capaz aí de entender muito mais do que 90% das pessoas que já ganham dinheiro trabalhando com o direito de trânsito. Porque elas sequer sabem que existe o que eu vou falar para você agora. Então, para não fazer feio e começar com o pé direito, anota aí o básico que você precisa começar a conhecer. Primeiro ponto, olha, o capítulo 18 do CTB, que trata do processo administrativo de uma forma geral. Também a resolução 299, lembra que eu já citei ela hoje, que trata do procedimento para apresentação de defesa de autuação e recurso em primeira e segunda instâncias contra a imposição de penalidade de multa de trânsito. Também precisa conhecer a resolução 619, que estabelece e normatiza os procedimentos para aplicação das multas por infrações e arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. E também a resolução 723, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação. Volto a dizer, se você lembrar disso que eu acabei de falar, anotar aí, organizar, imprimir direitinho, vai ser uma leitura bem prazerosa, não vai demorar muito e você vai ter uma noção básica já muito boa e vai deixar para trás, sem brincadeira, 90% dos seus concorrentes nesse mercado que não sabem o que estão fazendo, estão ganhando bem porque não tem concorrência qualificada. Agora tem. Erro número 6, não saber para onde enviar a defesa. É comum no Brasil, principalmente em virtude das notícias e da forma como as notícias são passadas, é comum as pessoas pensarem que apenas o Detran faz a autuação. E isso absolutamente não é verdade. O Detran, ele é um organismo dentro de um sistema todo, que é o sistema de trânsito. O Detran ele tem competência para fiscalizar, autuar, multar, suspender? Tem. Mas só ele tem competência para fiscalizar, autuar e multar pessoas? Não. Se não é só ele que tem essa competência, as defesas nem todas vão ser enviadas para ele, porque nem sempre será ele, por óbvio, que vai fazer o julgamento dessa defesa. E o que muitas pessoas acham? Ah, o Detran me multou. Às vezes foi um município, até de outro estado, e aí você acha ou alguém acha que o Detran me multou e manda a defesa para o lugar errado. Não sei quantas vezes já fizemos ali um caderninho de um processo errado e tivemos que enviar para outro lugar. Isso demora, isso perde tempo, atrapalha e mostra o quão iniciante a pessoa é também, porque não sabe nem para onde tem que mandar a defesa, não é? Então, para você conhecer minimamente quais são os órgãos, além do Detran, que fazem parte desse sistema, você tem que analisar o artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou mostrar para você aqui na tela agora como é que é a formatação dele hoje, para você ver que não tem apenas o Detran. Na verdade, não tem nem o nome Detran lá, mas eu vou te mostrar isso, tá bom? Então acompanha comigo aí na tela. Olha aí, ó, artigo 7º do CTB fala assim: compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. 1. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Lembra que eu já citei ele quando eu falei das resoluções, né? Ele que faz esse monte de coisa aí. 2. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. 3.
os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 4. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 5. A Polícia Rodoviária Federal. 6. As polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. E 7. As juntas administrativas de recursos de infrações, as JARI. De todos esses aí, você geralmente só vai ver fazendo a fiscalização com possibilidade de aplicar penalidades os órgãos e entidades previstos nos incisos 3, 4 e 5. Ou seja, não é apenas o Detran que faz a fiscalização, não é apenas o Detran que faz a autuação. E, por óbvio, não é sempre para o Detran que você vai enviar a sua defesa ou seu recurso. Paulo André, como é que eu sei, então, para quem que eu envio? Olha, sempre que tem uma autuação, é enviado para a casa do infrator uma carta. Alguns pensam que é multa, nem sempre é, tá bom? Você vai pegar essa carta e lá em cima vai estar escrito notificação de autuação ou notificação de penalidade. E lá dentro dessa carta você vai ter algumas informações. Dentre estas informações, a informação de para onde você vai mandar a sua defesa ou o seu recurso. E vai estar escrito lá também, órgão autuador, : Detran, DENIT, DR, PRF, município tal. Não sei, vai depender do caso. Mas o certo é, pode ou não ser o Detran. Agora que você já sabe que além do Detran, outros órgãos também fazem essa fiscalização, você está cada vez mais se distanciando daquelas pessoas que estão no mercado, estão ganhando, mas agora estão vendo que vai ter uma concorrência bem qualificada no mercado. Quinto erro, perder o prazo. Esse erro é mais comum de você organizar, de você gerenciar. Perder prazo é uma coisa que advogado não pode fazer de forma nenhuma. E aí você pode se orientar, inclusive, pelas próprias notificações enviadas. Mas, recentemente, nós tivemos uma alteração bem interessante nessa sistemática. E ela veio pela resolução, de novo resolução, hein? Presta atenção nisso. Resolução 692 do CONTRAN, que aí deu uma organizada aí em uma situação que gerava polêmica, sem motivo, para falar a verdade, mas gerava polêmica e às vezes gerava arquivamento de processos, que não deveria. Agora essa resolução acaba com o problema. Vou botar aí na tela para você também essa alteração. O artigo 2º dessa resolução fala, o artigo 6º da resolução 299 passa a vigorar com a seguinte alteração. Parágrafo 1º. Para a verificação da tempestividade, deverá ser considerada 1. A data da entrega na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, no caso de defesa ou recurso apresentado por via postal. 2. A data de protocolo no órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do proprietário ou infrator, quando utilizada a forma prevista no artigo 287. Ou seja, o prazo não necessariamente será contado a partir da data da entrega da defesa ou recurso no órgão que irá julgar. Essa informação, ela pode salvar muitos dos recursos que estão sendo arquivados por falta de conhecimento por parte dos agentes públicos. Por muito tempo, alguns entendiam que não, protocolo aqui no órgão, se mandou pelo correio no último dia e chegou aqui 5 dias depois, intempestivo, tá? Isso era um absurdo, mas acontecia. Agora teve essa alteração, essa atualização, que nem precisaria existir, mas como nós temos pessoas e pessoas, na administração em modo geral, agora ficou bem explicado, bem claro, e não vai ter mais problema nenhum. Quarto maior erro cometido por quem trabalha com recursos de multa de trânsito e direito de trânsito: não juntar os documentos necessários. Esquecer algum documento, esquecer de assinar uma petição, por exemplo, às vezes acontece, Acontece, nós somos humanos, pode acontecer, mas não deve acontecer. E quando a gente fala de documentos, no âmbito do direito de trânsito, a situação é um pouco diferente da que você enfrenta, por exemplo, nas suas ações judiciais. Tem um rol muito específico dentro do sistema de trânsito e que você deve observar.
Para isso, para não cometer esse monte de erro aí que as pessoas cometem e gera arquivamento. Já pensou? Faz lá uma defesa bonita, tal, legal, fechou com o cliente. E aí, o que aconteceu? O recurso foi arquivado, foi indeferido. Por quê? Porque eu não juntei documentos que eram necessários, eu não sabia, eu não juntei. É um mico danado, né? E o julgador, a primeira coisa que ele vai fazer, em geral, é olhar os requisitos de admissibilidade. E o documento, pela própria resolução do CONTRAN, vai ser enquadrado como um requisito de admissibilidade, tá? Então, cuidado, eu vou te dar o checklist aqui para você não cometer esse erro e ter aí um recurso arquivado logo no começo da história, tá bom? Então, olha aí na tela os documentos necessários para a sua defesa. O artigo 5º da Resolução 299, já viu como é que essa resolução é importante, né? Ele fala assim: a defesa ou recurso deverá ser apresentado com os seguintes documentos. 1. Requerimento de defesa ou recurso. 2. Cópia da notificação de autuação, notificação de penalidade, quando for o caso, ou auto de infração, ou documento que conste placa e o número do auto de infração de trânsito. 3. Cópia da CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do requerente e, quando pessoa jurídica, documento comprovando a representação. 4. Cópia do CRLV. 5. Procuração, quando for o caso. Tá bom? Claro que nesse caso da procuração aqui, você não vai precisar comprovar a assinatura do requerente com a CNH. Por que isso aqui é tão importante que eu parei para falar para você? Porque quando a pessoa não está representada por advogado, ela vai assinar e o que vai comprovar que foi ela mesma que fez aquilo e não tem outra pessoa recorrendo por ela é o documento que ela juntou. Então o julgador vai olhar ali o documento com a assinatura dela e a petição e vai comparar as assinaturas. Se tiver diferente, ele vai arquivar e não vai conhecer. Então, atenção com isso. Com a procuração, obviamente, não vai acontecer isso daí, tá bom? Muito bem, agora chegamos no top 3 dos erros mais cometidos no processo administrativo de trânsito e que você não vai mais cometer. Terceiro maior erro cometido é fazer defesa genérica. Pessoal, por muito tempo, o direito de trânsito não era encarado nem como direito, para falar a verdade, não é? Qualquer um aí saía fazendo recurso. Eu faço recurso por R$30, eu faço recurso por R$20 e por aí vai. E as pessoas iam fazendo. E quando uma pessoa chegava com uma suspensão ou com uma multa muito cara, a pessoa falava, eu faço recurso por R$20. É claro que o cérebro da pessoa ia olhar o custo-benefício e falar, eu não sei como é que faz recurso. Então a pessoa aqui falando para mim que faz por 20. Não ia ter recurso nenhum, então vou fazer por 20. Só que essa pessoa e estas milhares de pessoas que por muito tempo ficaram no mercado por aí, o que elas faziam? Faziam um modelão, certo? Bem genérico, que não falava nada com nada, protocolava aquela defesa, era para questão de radar, era para farol, era para semáforo, era para embriaguez, tudo era a mesma coisa. Afinal de contas, você está gastando R$20, ou melhor, você está cobrando R$20 e tendo 100, 200 recursos para fazer, a pessoa não ia parar para fazer um monte de coisa diferente. Então era aquilo. E aí o que aconteceu? Esses recursos começaram a se multiplicar, até mesmo na internet. Aí você botava lá, pegava o esqueletão e botava lá seu nome, tal, não sei o que, e pronto. E as pessoas entravam com esse recurso. Os julgadores, tá? Ao longo do tempo, imagina, você está lá julgando, você julga, sei lá, 100 recursos por mês. O olho da pessoa começa a ficar até treinado para o tipo de argumentação. E vê assim, isso daqui eu já vi. Esse modelo genérico tem um auto de infração aqui, ele nem fala do auto de infração. A notificação, ele não fala se tem algum defeito, ele não fala se tem um procedimento formal que foi violado, ele não fala nada. Então, se ele não fala nada, não tem o que apontar de defeito. Se não tem o que apontar de defeito, segue o jogo. E aí, mais um recurso indeferido. Por isso que a sociedade muito pensou assim, realmente não adianta recorrer. Não é verdade. Se você for olhar aí a quantidade de profissionais que hoje nós temos, que estão vivendo do direito de trânsito e vivendo bem, por que eles vivem bem e os outros não? Porque eles aprenderam a fazer,
fazem um trabalho bem feito, como você, por exemplo, faz numa ação trabalhista, numa ação previdenciária, numa ação na vara do consumidor. O mesmo trabalho bem feito lá começou a ser feito no direito de trânsito. E o julgador disse assim, opa, agora realmente eu tenho que prestar muita atenção no que ele está falando, porque ele está falando algo condizente com a realidade, condizente com o ordenamento jurídico. E isso começou a mudar. Então as pessoas que trabalhavam de forma genérica continuam ganhando 10, 15, 20 reais. Por quê? Porque vão continuar utilizando da mesma forma que sempre utilizaram e o mercado delas cada vez vai diminuir. Porque nós estamos vivendo a fase da profissionalização do direito de trânsito. Há algum tempo atrás existia, por exemplo, um projeto, um curso como esse que eu estou fazendo aqui para você? Não existia. Simplesmente ia para a internet, pegava qualquer coisa lá e pronto. Ou pegava aquele modelo que os órgãos de trânsito oferecem, fazia o recurso à mão, está protocolado. Fazendo aqueles erros que eu falei lá atrás, contando as histórias, o erro do agente, não sei o que lá. Percebe? Então, não cometa esse erro, nada de defesa genérica, nada mesmo, vai passar vergonha e não faça isso. Erro número 2, não analisar o auto de infração de trânsito. Olha, para mim, esse erro número 2, ele está ali casado com o erro número 1, tá? Casado. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que fazem recursos e não sabem do que estão recorrendo é absurda. Imagina o seguinte, você recebe uma acusação, tá bom? Uma acusação de um crime aí qualquer, vou fazer acusação. Aí abre um prazo para você fazer a defesa. Pergunta, qualquer pessoa racional vai fazer o quê? Eu vou fazer minha defesa, tá? Eu preciso ver a peça de acusação, não é verdade? Você precisa ver a peça de acusação. Claro! Senão você não sabe do que você tem que se defender, como você vai fazer. Agora, por que, sem brincadeira, mais de 90% dos processos que eu já vi, a pessoa faz uma defesa falando que o auto de infração é nulo, isso está errado. Mas ela nem viu o auto de infração não está no processo. Ela não sabe do que está falando, ela ouviu alguém falar alguma coisa, viu alguma coisa na internet e botou no processo. Mas ela nem viu o auto de infração. Às vezes o auto de infração estava rasurado, ele estava com um requisito obrigatório, estava em branco, ele estava com um enquadramento diferente, vários erros que eu poderia citar aqui para você, precisaria de uma aula inteira ou duas, só para falar de auto de infração. Tem muitos erros lá, vários, e a pessoa nem viu. Por quê? Porque ela nem sabia que existia auto de infração, ela nunca nem viu um auto de infração e não sabia o que fazer, nem onde procurar, nem a quem pedir. E aí fez aquele modelo falando assim, o auto de infração é nulo. Por quê? Não sei. E tem que ser arquivado, pois ele é inconsistente. Genérico. Vê como que todos os erros, eles vão se somando para chegar até aqui. É por isso que eu falo. O mercado de trânsito, ele é inexplorado? É. Ele está vazio? Tá. Mas, pô, André, eu conheço um monte de gente que faz defesa. Não, você conhece um monte de pessoas que estão aí, desculpa a palavra, ludibriando, enganando outras. Tá? É a mesma coisa que eu falasse assim, eu não sou médico. Falasse, eu estou com dor de cabeça. Eu já ouvi falar que tal remédio cura dor de cabeça, então eu vou passar para você. É isso que acontece. Agora, quando vai, a pessoa estuda, a pessoa se qualifica, tá lá, é um profissional, ela vai poder cobrar o que ela quiser. Por quê? Porque só tem ela, e ela não ouviu dizer. Ela conhece, ela sabe do que ela está falando. É isso que você precisa colocar na sua cabeça. Isso não é só direito de trânsito, é todos os ramos do direito. A diferença é que nos outros ramos do direito tem um monte de gente. Tem milhares e milhares de advogados. Aqui, não tem quase ninguém. Volto a fazer a pergunta para você. Quantos advogados especializados em direito de trânsito você conhece na sua cidade? Melhor, no seu estado. E no país? Agora faça essa pergunta, botando ao invés de direito de trânsito, os outros ramos do direito. Vamos ver qual é a diferença da sua resposta. Seja o primeiro. Seja o primeiro. Quando você é o primeiro, é muito difícil ser o segundo melhor.
Ponto. Deu para entender? Agora vamos para o erro número 1, medalha de ouro daqueles que trabalham ou pensam que trabalham com o direito de trânsito. E o erro número 1 é copiar modelos da internet. Você já sentiu alguma dor estranha aí no seu corpo e a primeira coisa que você fez foi procurar no Google o que era? Claro que já, todo mundo já fez isso. Afinal de contas, você não vai conseguir um médico para aquele mesmo momento, né? Então você vai até pela questão da urgência que nós temos e da curiosidade, você vai no Google lá, por exemplo, eu estou sentindo isso. E vai aparecer alguma coisa para você, claro. Às vezes parece que você está morrendo, outras vezes parece que faltam realmente poucos dias de vida e por aí vai. Mas é normal. Agora, você vai tomar as decisões da sua vida baseado no que você viu no Google mesmo ou você vai procurar um médico? Se você for uma pessoa inteligente, eu sei que você vai procurar um médico, você vai procurar um especialista. Exato. Qual é o erro número 1 que as pessoas cometem no processo de trânsito? Ficam procurando modelos da internet. Olha, se você é advogado, se você é estudante, tá? Se está na faculdade ainda também, se você é um profissional que já trabalha com isso, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Não se rebaixa, não. Não se rebaixa. Se valoriza. Será que realmente todo o seu estudo, a sua faculdade, os livros que você leu, o tempo que você gastou, tudo isso é substituível por um modelinho da internet? Será mesmo? Será que, por exemplo, um processo de suspensão, que pode existir por inúmeras razões, que pode ter 200 defeitos, dependendo do caso concreto, será que você vai resolver com um modelinho da internet? Sério mesmo? É nisso que se resume toda a sua vida acadêmica? Você vai pegar aí modelinhos de ação trabalhista para fazer e só vai colocar o nome do reclamante lá e acabou? Você vai viver nisso? Se você acha que dá para viver desse jeito, que o seu melhor é através desses modelinhos, boa sorte, você vai encontrar kits de 1.000, 1.500, 2.000 petições aí por R$40 provavelmente, tá? Não tem problema. Agora, se você já entendeu que eu estou falando sério com você, se você já entendeu que isso daqui é um papo sério, é uma questão profissional, e que se você se qualificar minimamente, já com o que eu falei hoje aqui, você vai estar na frente de muitas pessoas. Aquele seu amigo que fala assim, eu fui multado, eu parei na lei seca, eu estou suspenso. E você está vendo agora, opa, tem mercado aqui para mim. Você acha que na hora que bater um modelo da internet, os julgadores não estão já preparados para saber se o cara não sabe do que está falando? E o que ele está falando aqui não é verdade? E o que ele está falando aqui não tem nada a ver? Então, não cometa esse erro. E o mais importante, não se rebaixe. Não faça isso. Estuda. Tem possibilidade de você ser um destaque, de você agregar para o seu escritório o direito de trânsito, ou de você viver só disso. Mas, se você mostrar para a sociedade que o seu trabalho pode ser feito com pacotes de modelos, e você achar que isso realmente pode acontecer, esse papo não é para você. Não é. O direito de trânsito exige muito estudo, muita preparação, teses administrativas, constitucionais, uma série de coisas. E o modelo não vai te ajudar. Eu não tenho modelo para te oferecer. Agora, se você quiser realmente entender o passo a passo para trabalhar com responsabilidade ética e resultados, aí você vai falar comigo. Deu para entender? Então, estes são os 9 erros, os maiores erros que as pessoas cometem a trabalhar com direito de trânsito ou a fazer alguma coisa com direito de trânsito. Eu tenho certeza que se você viu até aqui essa aula, você não vai cometer esses erros. Muito pelo contrário, você vai riscar isso da sua vida e você vai à frente,
buscando mais qualificação, mais informações. Inclusive, já pode até começar a trabalhar hoje, porque você já tem um arcabouço aí jurídico e de informações muito interessantes. Só vai precisar aprofundar, já te dei o caminho, para que você possa atuar em processos hoje mesmo. E agora atenção, a próxima informação que eu vou passar para você, ela é muito valiosa. Ela vale mais. Eu vou mostrar para você na segunda aula desse workshop como fazer um recurso de multa. Eu vou fazer para você na tela organizado, ponto a ponto, com tópicos, tudo. A minha organização na hora de peticionar, a minha organização lógica. Eu vou mostrar para você como fazer um recurso de multa através de um caso hipotético. Vão ter os fatos do caso hipotético, vamos pegar e colocar ele no recurso. Tudo bem? Eu vou mostrar como que é possível fazer um recurso totalmente deferível, ainda que você escreva nele, eu vou escrever isso, escreva que a infração foi cometida. A infração foi cometida e mesmo assim nós vamos fazer um recurso onde vamos mostrar que é possível, nunca garanta nada para ninguém, né? Nenhum cliente, porque isso é absolutamente imoral, mas é possível alcançar o deferimento através da técnica que eu vou mostrar na feitura do recurso, que vai estar na segunda aula deste workshop. Essa realmente é uma ferramenta fantástica, sensacional, e que honestamente, até hoje, eu só vi meus alunos utilizarem. Mas isso é assunto para a próxima aula. Enquanto isso, respira, relaxa, porque foi muita informação até aqui, eu sei disso. Você vai ver essa aula de novo e de novo. Tem muita coisa bacana, você não pode deixar passar nada. E antes de acabar, de fechar essa aula aqui, rola essa página aqui para baixo, tá? Vai ter um campo de comentários. Deixa lá o seu comentário, a sua dúvida, o que você achou dessa aula. É muito importante para eu saber tudo que está acontecendo aqui, se realmente eu conseguir te ajudar. Porque não é fácil, não é simples fazer um workshop como esse. E é muito legal saber se eu estou te ajudando e como eu posso te ajudar ainda mais. Eu vou fazer o máximo possível para responder a maior parte das dúvidas e dos comentários, dos elogios, depoimentos que aparecerem aqui. Pode ficar tranquilo, tá bom? Fechado? Então, ótimo. Eu vejo você na segunda aula. E não esqueça, direito de trânsito é na Blitz.